Senhoras e senhores em telecomunicações, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sintelcast, o podcast do Sintel Santa Catarina, o seu sindicato. Hoje recebendo aqui a presença da Luísa Vietorni da Duato Contabilidade. Desde já, muito obrigada pela participação. E a gente vai falar de um assunto muito importante que é imposto de renda. E lá vem leão, malha fina. Lu, primeira pergunta, quem deve declarar o imposto de renda? Prazer todos estar aqui, muito obrigada pelo convite. Então, as regras estão todas na IN 2255, que saiu agora em 2025. Todo ano, na verdade, saem as regras, né, para cada ano. Então, essa IN, ela trata de vários pontos dentro dos rendimentos que são tributáveis. Os mais específicos são os rendimentos de CLT, principalmente, que são o pessoal com carteira assinada, né, em firmas e outras empresas. Além disso, tem os aposentados, que têm também a sua renda tributável. Depois disso, ainda tem algumas outras questões, mas principalmente essas pessoas que têm a tributação acima de R$ 33.888. Essas sim tem que declarar e é obrigado pela lei. E esse valor seria mensal? Não, anualmente esse valor é distribuído dentro, a gente faz essa conta dentro dos 12 meses, né? Então, a gente faz uma conta do que mais ou menos a pessoa ganharia, mas a regra é R$ 33.888 anual. Isso é bem importante a gente falar e ressalvar aqui, por conta de que muitas vezes a gente só se apega aos valores mensais. Mas alguma outra regra para declaração de quem deve declarar? Sim, todas elas estão dentro da IN 2255, mas aqui eu vou abordar as mais relevantes, digamos assim. Então, são essas que eu falei anteriormente, da questão do CLT, aposentados, mas também quem ganha acima de 200 mil em aluguel também tem que declarar. E dentro disso estão o Airbnb. A partir desse ano, quem faz Airbnb já era obrigatório, mas muitas pessoas não declaravam. Tipo, muita gente que tem Airbnb não declarava. Isso é errado, na verdade, desde sempre, mas a Receita Federal não era tão por dentro disso, não caçava, digamos assim, tanto essas pessoas. E agora sim, como a Receita Federal está robotizando bastante, assim, automatizando os processos, esse cruzamento de informações está bem maior do que antes. Importante para o pessoal aí que tem apartamento na praia ou até na cidade, que está alugando para ter uma renda extra aqui, tá certíssimo, mas importante para ficar ligado e não cair na malha fina. A malha fina, isso mesmo. Lu, outra coisa, qual é o primeiro passo para começar a declaração do imposto de renda? Sou leiga nisso, agora eu estou aprendendo, vou procurar um contador, o que eu faço? Então, a primeira coisa é separar a documentação, né? Então, a gente mesmo lá no escritório, a gente chega em fevereiro, por ali, a gente já começa a mandar uns e-mails ou comunicado para os clientes para separar a documentação. Principalmente informe de rendimentos, que para esse pessoal que é CLT, que tem vínculo com empresas, precisam ter esse documento, que nesse documento ele mostra todas as rendas da pessoa. E a questão de IR retido na fonte, que aí as pessoas que têm esse vínculo com a empresa já têm o IR retido e aí tem direito à restituição. Então, principalmente essas pessoas, nesse documento é o mais importante, digamos assim. E hoje também, com a questão do GovBR, o acesso, a gente precisa ter, nós contadores precisamos ter ou a procuração ou a própria senha do cliente para conseguir puxar essas informações. A partir do dia 1º de abril começa a declaração pré-preenchida. Então, a questão já vai puxar com esse acesso do Gov ou com o certificado digital. E aí facilita bastante a declaração para as pessoas. É importante falar sobre isso, porque com essa coisa de fraude, de golpe, as pessoas ficam receosas de passar acessos e senhas, né? Sim. Então, se o contador, a pessoa que vai fazer o seu imposto de renda, precisar do acesso, pode liberar ou faz a procuração, que é o que a gente prefere fazer justamente para não entrar em atrito assim, com o cliente, né? A gente faz a procuração no CNPJ do escritório ou no nosso CPF e aí fica com acesso somente do imposto de renda ali, não tem mais nenhum acesso fora isso. Porque o portal que a gente faz esse acesso principalmente é o ECAC, que é o portal oficial da Receita Federal, até é importante ressaltar questão de comunicação de clientes, até de pessoa física, a Receita comunica apenas pelo ECAC, que é o portal oficial, e não por e-mail, não por ligação, e isso aí sim vai ser fraude. Lu, uma coisa que tu comentou que eu achei bem importante a respeito de quem é CLT, quem tem carteira assinada. Já vem descontado o imposto de renda em folha de pagamento. A pessoa precisa fazer algo mais ou a empresa em que ela trabalha que já faz tudo?
A informação a empresa faz, mas a questão para fazer a sua declaração é importante pegar outros tipos de documentação que seriam referente às deduções das despesas, né? Então, nessa IN que eu comentei anteriormente, também tem lá nela todos os tipos de despesas que podem ser dedutíveis no seu imposto de renda. E aí, algumas mais famosas, digamos assim, seriam plano de saúde, escola, médicos, dentistas, psicólogos. Todos esses profissionais, eles podem abater da sua declaração. Então, é necessário ter nota fiscal ou recibo. E aí, o médico, ou o profissional, ou o colégio, creche, tudo isso é dedutível. Até cursos de inglês, cursos que sejam licenciados pelo MEC, tem também essa opção. E aí, é só pegar o documento oficial da instituição e aí consegue declarar dentro da declaração de imposto de renda para conseguir mais restituição ou, quem sabe, não pagar. Porque muita gente tem a questão de pagamento, né? Para quem não entende muito de imposto de renda, para quem vai começar a declarar pela primeira vez, vamos explicar o que é a restituição, só para o pessoal entender e ficar até feliz? Restituição seria retorno desse dinheiro na sua conta corrente, né? Então, são os valores que foram retidos do seu salário durante o ano e aí tem a oportunidade de restituir esse valor fazendo a declaração. Isso é até legal que muita gente nem precisa declarar, mas tem IR retido. Porque, por exemplo, às vezes ficou 6 meses num emprego que tinha retenção, tinha um valor mais alto de salário e tal, e saiu ou foi para outra empresa que não é o mesmo salário, e aí tem oportunidade de restituir esse valor do IR. Então, se fizer a declaração, mesmo sem ser obrigada, pode fazer para conseguir restituir esse valor. Que seria esse valor a mais, né? Conseguir pegar este valor de volta. Perfeito. Dentre as pessoas que precisam declarar, nem todas são restituídas, né? Sim. Tem pessoas que têm o IR retido que não é suficiente, digamos assim, dentro das outras rendas que ele tem. Então, por exemplo, às vezes tem uma pessoa que tem carteira assinada, mas também tem um Airbnb. E aí vai duplicar não duplicar, né? Vai somar essas rendas e aí com isso vai dar um valor a mais do que a retenção dele no salário. E aí acaba tendo que pagar IR, porque a retenção foi menor do que a sua renda. E aí sim, até com essas despesas que eu mencionei anteriormente, pode colocar na declaração, fazer a dedução, e aí sim vai ter um valor a receber. Ou menos a pagar, ou nem a pagar. Então depende de cada caso. Quais são os riscos de não declarar imposto de renda? Cair na malha fina. Que assim, muitas vezes as pessoas não tem noção, assim, da malha. Às vezes, as pessoas fazem mais do que muitas vezes. Acham que é um bicho de 7 cabeças e, não, na verdade, é um comunicado da Receita que a sua declaração tem algum erro. E aí, ali, sim, tem que verificar dentro dessa malha, né, desse erro, o que foi. Pode ser que seja apenas uma comprovação de rendimentos ou uma comprovação das despesas, que a Receita pode achar, o teu plano de saúde deu muito caro. Quero ver o documento. Aí a gente abre um processo lá dentro do ECAC, que é o portal oficial da Receita, e mostra o documento, eles verificam, tá tudo certo. Se não, se for uma questão de renda ou outras possibilidades, aí sim vai ter que retificar a declaração, que seria fazer uma correção da declaração, e aí sim, com essa correção pode ser que dê a pagar a mais, pode ser que a restituição seja menor. Então, enquanto não for arrumado isso ali dentro da declaração, a tua restituição não sai. Então, muitas vezes as pessoas descobrem só que caíram na malha fina porque não receberam a sua restituição ainda. Aí, isso, prolongando o tempo, assim, pode bloquear CPF, pode ter vários problemas depois, em questão de sair do país, é proibido também, com restrição dentro da declaração. Então, tem alguns problemas que, a longo prazo, podem ser prejudiciais. Assim. E essa informação de que caiu na malha fina é só pelo ECAC, é isso? Isso, somente pelo ECAC. Então, é um comunicado dentro do portal. Né? Então, o pessoal que não faz a declaração através de uma empresa ou de um contador tem que ficar ligado no ECAC para ver se tem alguma... Depois de um certo tempo, assim, tipo uns 6, 7 meses, a Receita envia uma carta também. Mas é carta, muitas vezes as pessoas estão com o endereço desatualizado dentro da Receita, aí não recebe. Então, por isso que a gente sempre firma para
deixar o ECAC como portal sempre acessado, assim, né? Para verificar essas comunicações. Informação bem importante. Mas por que as pessoas têm tanto medo do leão? Chegou essa época do ano e desde criança eu escuto, é o medo do leão. Sim. Eu acho que é justamente por falta de informação. Então, muito legal a gente estar fazendo esse podcast para as pessoas, para verificarem esses certos pontos que às vezes ninguém fala, né? Só ficam com medo. Mas por que esse medo? Não tem muito nexo, assim. Porque é uma coisa simples até. Lógico, eu entendo um pouco mais, então às vezes parece muito simples para mim. Mas para a população como um todo, é questão de aviso, assim. Então, a malha fina é um aviso. Se tu fez errado, aí realmente. E eu acho que a maioria das pessoas tem medo porque sabem que não estão fazendo corretamente, assim. Então, acho que é uma mistura disso, assim, de negligência e de falta de informação. Então, é um misto, assim. Perfeito. Prazo para a declaração do imposto de renda? Começou agora dia 17 de março, vai até dia 30 de maio. Então, é bem importante porque ano passado foi até dia 31, que era o último dia útil, né? E esse ano, como cai, não é um dia útil, no final de semana, eles fizeram até dia 30 de maio, né? Então, só ficar ligado, pessoal, porque às vezes podem confundir que nem ano passado, né? Mais informações sobre imposto de renda? Alguma dúvida? O pessoal recorre aonde? Acessa qual portal? Podem entrar em contato com a gente na Duato Contabilidade. A gente está aqui à disposição para ajudar vocês. Lu, muito obrigada pela participação, foi um prazer te receber aqui. Espero que tenhamos sanado todas as dúvidas e que o pessoal fique muito atento a prazos, né? Sim. E todas as informações coerentes, né, e precisas para esse momento. Pessoal, muito obrigada por terem estado com a gente até agora. Sigam-nos nas redes sociais, @Sintel Santa Catarina. Baixem nosso aplicativo Sintel SC, disponível para Android e iOS. Até a próxima!